Essa é a parte 3 do Analog Horror Vita Carnis. Se você ainda não viu os outros 2 últimos vídeos, eles estão em uma playlist própria. O card está aí em cima. Olá, amante do terror. Por mais que tenhamos falado supostamente sobre todas as criaturas existentes da espécie Vita Carnis, ainda tem algumas coisas que valem a pena serem citadas. Por exemplo, você sabia que, por mais que um crawl definitivamente não seja atrativo o suficiente para as cozinhas no geral, ainda assim, você poderia fazer pratos que incluem um crawl, tipo o Crawl Cheese Pin, um macarrão penne com queijo feito com pedaços de crawl. E lembra que eu disse que, por mais que trimmings sejam considerados pragas pela sociedade no geral, ainda existem pessoas que adotam e cuidam dos trimmings, da mesma forma que tem pessoas que cuidam de outras espécies de criaturas que seriam consideradas pragas, tipo baratas e ratos. Tem até um guia específico para você que, por algum motivo bem específico, gostaria de ter um trimming. Trimmings não são interessantes, não são bonitos e são muito irritantes. Mas se você gosta, você poderia ter um. Basta procurar em alguma construção abandonada. Começando pela receita de macarrão com queijo e crawl. A aparência é bem convidativa. Eu tenho certeza que se você não soubesse a procedência, você com certeza pensaria que era um macarrão com queijo e carne moída. O que de certa forma é verdade, só que não é carne bovina. É carne de crawl. Bom, os ingredientes são macarrão penne, um pedaço de ramo de crawl, um copo de queijo, meio copo de cebola verde, uma colher de chá de sal, 2 colheres de sopa de tempero cajun, 2 colheres de sopa de salsinha, 1 colher de sopa de aneto, 1 colher de sopa de alho picado, uma pitada de pimenta e um Flavor Enhancer. O Flavor Enhancer é algo que eu vou falar mais pra frente, mas se for possível, tire ele da receita, a menos que você já tenha comido ele uma vez. No caso, para você vai ser um custo muito grande. Enfim, para preparar o prato, você primeiro vai encher meia panela de água, depois picotar o crawl em várias partes, fritar ele em uma frigideira junto com o alho, depois picotar a cebola verde, depois ferver a água, colocar o macarrão, sal e esperar amolecer. Depois vai escorrer esse macarrão, colocar em outro recipiente, adicionar o crawl frito e a cebola verde, depois o queijo, a pimenta, o Flavor Enhancer e, voilá, um delicioso pan cheese de crawl. Bon appétit! Agora, o guia para cuidar de um trimming é só para aqueles que, por algum motivo, viram algo de especial em cuidar de uma criatura tão... Enfim, o guia é o seguinte. Para começar, a temperatura da sua casa tem que ser o ideal para o trimming ficar confortável. E o mais importante, vivo. Os trimmings sobrevivem nos 2 extremos, a no máximo 45 graus Celsius e 45 graus Celsius negativos, mas a temperatura ideal para o trimming é entre 18 e 20 graus. Se você viver em lugares que o clima é constantemente frio, a temperatura é algo que você não vai precisar se preocupar, mas quanto ao espaço para dormir, o trimming prefere dormir mais quente. Então, uma caixa com alguns cobertores seria o ideal. Não precisa ser tão caro, só quente. Agora, saindo um pouco da temperatura e indo mais para a dieta de um trimming, eles não são muito exigentes quanto ao que eles comem, porque, como dito no primeiro vídeo de Vita Carnis, eles são onívoros, então qualquer coisa que você der para eles, desde que seja comestível, pode alimentá-los. Até cascas de ovos serve, então não precisa se preocupar com o que você vai dar, o estômago deles pode digerir tudo. O ideal seria alimentar eles com ração de cachorro ou gato, já que tem nutrientes o suficiente para mantê-los bem alimentados. Mas se não quiser, restos de comida já estão de bom tamanho. O horário ideal para alimentar um trimming de manhã seria entre as 9h30 até as 11h30. Porque eu não sei se você se lembra, mas os trimmings tendem a ser muito barulhentos de noite. E isso se deve à falta de sono. Portanto, se você alimentá-los neste horário, pode ser que tanto você quanto ele possam dormir em paz. O ideal para que o trimming fique à vontade é um espaço bem amplo para que ele consiga andar livremente, ou pelo menos
um quintal amplo o suficiente. E se não tiver nenhum dos dois, é bom passear com ele regularmente, até mesmo para que ele conheça outros Trimmings, já que eles são criaturas muito sociáveis. Mas apesar de serem sociáveis, não são lá muito ativas. Os únicos objetos que eles estão aptos para brincar são objetos que eles possam empurrar ou puxar. Mas eles se entretêm com coisas que você geralmente se entretém, como assistir TV. E no fim do dia, provavelmente ele vai estar bem sujo. Então, para dar um banho em um Trimming, uma banheira com água morna é o suficiente, sempre evitando a área dos olhos, já que eles são super sensíveis. Foque nas áreas das axilas, costas e nuca. E é isso. Assim, o seu companheiro Trimming vai estar contente do seu lado. E vai ficar contente de 8 a 12 anos, já que é o tempo máximo que os Trimmings vivem. Um novo espécime de Meat Snake foi observado enquanto a equipe de limpeza limpava os esgotos. Eles se depararam com uma parede enorme de carne, que tampava todo o caminho do túnel. Estudos mais aprofundados relatavam que aquela parede de carne não se tratava de uma nova espécie de Vitacarnis, e sim de um novo espécime de Meat Snake, com diferenças claras das Meat Snakes comuns. Uma diferença bem óbvia é o tamanho exageradamente grande que tem, medindo cerca de 40 metros de comprimento, e largo o suficiente para tampar o túnel. Outra diferença é que ela não tinha crânio nenhum na sua frente, como as Meat Snakes normalmente fazem. Era só um amontoado de dentes em espiral. As Meat Snakes comuns geralmente fedem a cadáver, já que são criaturas carniceiras e que usam partes desses corpos para crescer. Mas estranhamente, esse espécime não fede a cadáver, e sim tem um cheiro muito parecido com ovos mexidos sendo fritos, o que é muito estranho, já que as Meat Snakes só fedem a cadáver porque elas comem cadáveres. Então, por que esse espécime teria esse cheiro? Enfim, além disso, o espécime não movia um músculo sequer, era totalmente imóvel. Não que as Meat Snakes comuns se movessem muito, mas o espécime era literalmente inanimado. Era como uma planta no meio do túnel. Até então não se sabia por que ele tinha um tamanho tão massivo, até uma outra equipe de limpeza pegar um caminho alternativo até o outro lado do túnel, e lá encontraram nada mais, nada menos, do que uma pilha de corpos. Não se sabe se por algum motivo esse espécime passou a matar, mas acredita-se que essa pilha de corpos já estava aí há muito tempo, e esse espécime acabou os encontrando. Realmente não se tem uma resposta certa. A carne desse novo espécime é um tom marrom escuro, diferente das outras Meat Snakes, que tem um tom mais vermelho claro, ou um marrom mais claro. Esse aqui é um marrom muito escuro, e além disso, é totalmente resiliente contra danos físicos, ou seja, não sente dor alguma. Só que mesmo assim levou muito tempo para retirar a amostra, já que a carne também é muito resistente a cortes. E a amostra demonstrou que ele não é somente resistente a cortes, mas a várias coisas, tipo temperaturas extremamente quentes, extremamente frias e até vários níveis de radiação. Não é imune, mas é muito resistente. Só que antes que mais amostras pudessem ser retiradas, a criatura simplesmente desapareceu, sem explicação, sem motivo, sem razão lógica. Uma criatura daquele tamanho acabou escorregando das mãos dos pesquisadores, como em um passe de mágica. E até então, não se tem respostas concretas para o que era aquilo, e por que ficou tão grande. E o mais importante, não se tem a menor ideia de onde ele possa estar nesse momento. Atenção, estamos sob ataque de mímicos. Os líderes nacionais disponibilizaram um guia de sobrevivência aos mímicos. Assista ao guia para se proteger contra eles.